Olá galera, finalmente voltei depois de alguns poucos dias, não é mesmo? E hoje quero apresentar a partida mais marcante de cada Copa do Mundo na minha humilde opinião. Em 1930, como foi primeira Copa, não tem como saber o que teve de muito interessante, então coloquei a final mesmo. Foi simplesmente a primeira final de Copa da história, disputada em Montevidéu no Estádio Centenário, com o público de 68 mil pessoas. O país sede Uruguai receberia a Argentina e sairia campeã da primeira Copa, ganhando por 4-2 de virada. Também dá para mencionar a França 4-1 no México, e os Estados Unidos metendo 3-0 na Bélgica, que foram as duas primeiras partidas de Copa do Mundo da história. Em 1934, quando a Copa foi na Itália, eu escolhi a final novamente. Pelo visto foi uma final de Copa interessante entre Itália e Tchecoslováquia, jogada no Estádio Nacional do PNF em Roma. O primeiro gol saiu dos pés de Antonipo para a Tchecoslováquia aos 71, só que 10 minutos depois Raimundo Orsi empata o jogo, levando à prorrogação, e lá o atacante Ângelo Schiavio se consagra marcando o gol do primeiro título de Copa do Mundo italiano. Em 1938, Copa do Mundo que foi sediada na França, e o jogo que veio em mente é o épico Brasil contra a Polônia pelas oitavas de final, que ficou conhecido como Batalha de Estrasburgo. O tempo normal da partida terminou em 4-4, com 2 gols de Perácio, um do Romeu, e de Leônidas da Silva, que inclusive fez mais 2 gols na prorrogação, e com um gol de Ernst Wilimowski para o lado polonês, que estava fazendo seu 4º gol na partida. O jogo acabou em 6-5 para Canarinho, um jogaço. Em 1950, a Copa do Mundo foi realizada no Brasil, e o jogo mais marcante não tem nem discussão, foi o Maracanaço, partida disputada entre Brasil e Uruguai que era disputada pelo quadrangular final. Bastava só um empate que a seleção brasileira era campeã do mundo. A nossa seleção abriu o placar com Albino Friaça, mas o fantasma uruguaio veio, e aconteceu uma virada épica. Schiaffino e o Guigia marcam os gols para a Celeste, que se torna bicampeã do mundo na frente de 199 mil pessoas. E queria dar uma menção honrosa ao jogo entre Estados Unidos e Inglaterra, que ficou conhecido como um milagre de Belo Horizonte, onde os Estados Unidos venceu os ingleses, que eram supostamente bem superiores, por 1-0 com gol de Joy Gaertgens. Em 1954, Copa do Mundo que foi feita em solo suíço, o destaque foi da Hungria, que colecionou jogos históricos nessa Copa. A sapecada de 8-3 feita em cima da Alemanha. O jogo contra o Uruguai na semifinal, decidido na prorrogação, terminando 4-2, sendo a primeira derrota da Celeste em Copas, e também o 4-2 feito na seleção brasileira, que ficou conhecido como Batalha de Berna. Só que o jogo que eu falarei é a final, que foi muito histórica e emocionante. Hungria contra a Alemanha Ocidental, que ficou conhecido como Milagre de Berna. Aos 8 minutos de jogo já estava 2-0 para a seleção húngara com gols de Puskás e Sisibor. Mas aos 18 minutos já teve uma reação alemã com um empate, gols de Max Morlock e Helmut Rahn, e esse tal de Helmut Rahn que se consagrou fazendo gol da virada e do título. Aos 84 minutos, muito épico e surpreendente. E não, eu não esqueci do jogo da Suíça e Áustria pelas quartas de final, que terminou com incríveis 7-5 no placar, sendo até hoje a partida de Copa do Mundo com mais gols na história, com inclusive um hat-trick para cada lado, do austríaco Theodor Wagner e o suíço Josef Ruggi, e essa partida ficou conhecida como a Batalha de Calor de Lausana. Em 1958, a Copa foi sediada na Suécia, e a partida mais lembrada é a final, que foi disputada entre a seleção do Brasil e a seleção dos donos da casa. A Suécia começou abrindo o placar, mas Vavá sozinho vira a partida com 2 gols, até que surge Pelé, um garoto de 17 anos na época, e faz uma pintura. Um dos gols mais antológicos da história do futebol foi feito ali. No final das contas, Pelé e Zagallo ainda fizeram mais um gol cada, e a Suécia fez o segundo, assim terminando 5-2 para a seleção brasileira, sendo seu primeiro título de Copa do Mundo.
Em 1962, a Copa foi realizada no Chile. O jogo mais marcante certamente é o confronto entre Chile e Itália, o episódio em que ficou conhecido como a Batalha de Santiago, que é considerada até hoje a partida mais violenta da história das Copas. Tudo começou quando jornalistas italianos começaram a descrever o país chileno de uma forma ruim e falando que a capital deles era horrível, criando uma certa marcação entre eles. Quando a bola começou a rolar, foi definitivamente mais lances de pancadaria do que de futebol em si. Muita quebração entre os jogadores, mas apenas 2 jogadores foram expulsos, e 2 italianos. Giorgio Ferrini, que acertou o adversário sem a bola, e Mário David, que revidou uma voadora no adversário, depois de ter levado um soco do chileno Lionel Sanchez, que não foi expulso. No final das contas, o Chile venceu por 2-0 e avançando para a próxima fase, com gols de Jaime Ramírez e Jorge Toro.